Gostaria, então, de imensamente agradecer o convite do professor Zé Vicente para essa ciclo de debates, né? Pensarmos, então, a agenda governamental em relação a esse período, né, eleitoral. Infelizmente, eu não consegui participar dos outros eventos, dos outros debates, mas eu sei que a discussão na área da segurança pública já foi realizada, mas eu vou aqui e permitir uma outra mirada sobre a segurança pública, que não fale de segurança pública propriamente dita, mas fazendo uma relação principalmente às políticas sociais e ao combate à desigualdade social. Por quê? Porque eu acho que nós, desde a década de 80, do século passado, nós paulatinamente perdemos uma agenda na área da segurança pública que se referia a problemas como marginalidade, como pobreza, né? Então, em detrimento desses fatores mais estruturais, a questão do fenômeno da violência, e focando principalmente alternativas político-administrativas e institucionais de resolução desse fenômeno, principalmente da violência mensurada pelos homicídios. Então, nós falamos por um bom tempo, eu acho que o Pronasce foi talvez um alento nesse sentido de se pensar também políticas sociais e políticas que permitam, então, prevenir, né, a violência e não apenas reprimir. Por quê? Porque foi nós, na verdade, e fazendo também uma meia-culpa, né, muitas vezes em prol de um discurso de que não podemos falar de pobreza ou desigualdade porque estaremos criminalizando os pobres, mas o que a gente vê né, nos índices, né, e no mapeamento da violência dos homicídios é que a violência acomete cada vez mais os pobres, né? Então, o meu foco aí é justamente pensarmos, né, na importância de trabalhar com fatores estruturais, né, e por decorrência disso, políticas sociais que incidam diretamente, né, na redução da desigualdade social da pobreza no Brasil. Como é que eu passo aqui? Só apertar aqui. Então, eu tinha, na verdade, me organizado em vários tópicos, tá? Para abordar essa questão, né? No primeiro momento, a identificação do problema a ser enfrentado, a violência no Brasil. No segundo momento, as políticas de controle da violência e do crime, um diagnóstico sobre essas políticas. Terceiro momento, e aí começa, então, que eu gostaria de focar prioritariamente, revisitando os fatores causais, uma mirada sobre aspectos estruturais da questão da violência, pensando o continente latino-americano e também, principalmente, a questão da desigualdade, que é uma desigualdade endêmica, histórica no nosso continente, né? Pensar políticas sociais de redução da desigualdade e da violência, políticas sociais que têm a ver com o enfrentamento de todas as formas de violência, abordando isso também em enfoques teóricos que evocam a relação das políticas sociais e a redução da violência, como Cullen e Curry, e exemplos, né, de baseado em estudos, então, que vão mostrar e vão defender, então, como políticas de transferência de renda, por exemplo, de educação, incidem, né, na redução da violência e principalmente dos homicídios. Eu vou passar rapidamente, então, isso aqui eu já mostrei, aqui na verdade, assim, a nossa taxa de homicídio, taxa média de homicídios, né, que vem se perpetuando em torno dos 30 homicídios por 100 mil habitantes desde a década de 90, né, ou seja, programas como o Pronasce não fizeram nem cosquinha, né, nessa taxa, embora a gente saiba que temos... Em 2014 chegamos a 31 homicídios por 100 mil habitantes. Embora nós, em nível mundial, né, enquanto América Latina, nós estamos acima da média global dos homicídios, da taxa de homicídios, né, juntamente com a África.
Ali as barras acima ali da global ali mostram isso, né? Isso em diferentes regiões, né, dentro da América Latina e também do continente africano. Embora essa permanência, né, essa homogeneidade nacional, nós temos diferenças gritantes, né, em termos de estados e municípios. Pegando os dados de 2014, o Ceará foi o estado com maior índice de homicídios, 47 por 100 mil habitantes, e Santa Catarina, que é o nosso paraíso, né, que já há bastante tempo vem permanecendo, então, como um estado com menor índice de homicídios do Brasil. Aí nós temos, então, diferenças dentro dos estados, dentro dos municípios, e aqui eu quero, então, focar com maior detalhe a minha proposta. Bom, o Luiz Eduardo Soares, fazendo um diagnóstico, uma avaliação das políticas de controle da violência e do crime no Brasil, em 2001 ele cita, né, que é uma imagem bastante recorrente em quem vai analisar essas políticas, a dinâmica pendular. Ou seja, há uma alternância, né, na área da segurança pública, na área do enfrentamento da violência e do crime, entre governos progressistas e governos conservadores, né? Governos progressistas que frequentemente não sabem o que vão fazer, não sabem o que querem. Há toda aquela disputa entre, direitos humanos versus segurança pública, né, como se fossem dois antípodas, né? Um juiz argentino, ele diz que a esquerda não tem política de segurança pública, ela tem medo, né? Então, acho que isso aí, com certeza, já mudou bastante, mas ainda é um pouco assim do que se vê nesse campo progressista. E governos conservadores que sempre souberam o que queriam, né? O movimento da lei da ordem, maior punitivismo e maior repressão. Um outro diagnóstico do Sapori é de que o nosso sistema de justiça criminal é frouxamente articulado, ou seja, não há uma integração, uma articulação entre as agências, e isso também é um dos fatores que explica a ineficácia e ineficiência, então, na resolução, né, dos crimes e também da violência. Um outro autor, Cerqueira e outros, né, colocam que as políticas não têm sistematicidade, não há planejamento, controle gerencial, avaliação e aprimoramento técnico, e não existem mecanismos de controle social efetivo e sistemático das instituições. Então, quem controla as polícias, né? Foi feito, tem uma orientanda minha que fez um estudo sobre o controle que deveria ser feito pelo Ministério Público sobre as polícias, e de fato ela verificou que não acontece esse controle. Um corporativismo exacerbado e resistência às mudanças dentro das instituições, uma distância da polícia entre polícia e comunidade, e os policiais e agentes penitenciários são categorias muito mal vistas, né? E onde, então, a confiança da população é muito pequena. Aqui eu coloquei, então, uma linha do tempo das principais políticas, né, e programas da segurança pública. A gente partiu ali do verde, né, de um paradigma de segurança nacional de 1964 a 85, que coincidiu, então, com a época da ditadura, né, para um paradigma das políticas públicas de segurança, então, com uma série de iniciativas, né, começando, então, pela Constituição, artigo 144, passando pelo PRONASSE, pela primeira e única Conferência Nacional de Segurança Pública, em 2009, e culminando, então, em 2018, com a autonomização do Ministério da Segurança Pública. Temos também diversos projetos e programas, né, que foram implementados, paradigmas, enfim, esses em azul são os nacionais, em laranja são os estaduais, né, que foram, então, sendo implementados no decorrer desse processo. Mas, em termos gerais, a violência persiste com diferenças estaduais e municipais. Bom, nós, então, lançando um olhar sobre os fatores causais e aspectos estruturais da questão da violência, né, nós temos que
Na análise dos homicídios em países latino-americanos, temos que considerar o desenvolvimento econômico e social deficiente e dependente dos países, né? A questão da desigualdade, como eu já falei, que é uma característica endêmica, originária, desocupação do continente. São países de população mais jovem, sobreposição de carências em certos locais, né, como as características das vítimas e autores das mortes, né, mostram, né, que prevalece adolescentes e jovens. 52% das mortes no período 90 a 2010 na América Latina vitimaram pessoas entre 19 e 29 anos de idade, homens, negros, pardos, pobres, com baixa escolaridade, residentes em espaços pauperizados. 70% das mortes provocadas por arma de fogo, e também um quadro de ineficácia do sistema de justiça criminal e dos agentes inibidores, como a polícia e etc. Temos também a questão que não pode ser desconsiderada, que é a localização estratégica de certos países no interior das rotas internacionais de crime organizado, isso em nível de cidades e centros urbanos, então, favorece o desenvolvimento de grupos organizados, do tráfico de drogas principalmente, que atuam no nível do varejo, no micro nível do tráfico de drogas, que é justamente o mais violento e o que mais vitima, né, a jovens das periferias urbanas das cidades. E a questão da desigualdade, eu não vou entrar aqui muito que é acho que um dos fatores principais estruturais a ser considerado para se pensar políticas de enfrentamento da violência, né? Que é um conceito polissêmico que envolve diferentes dimensões, né? Onde o que está em disputa, né, são os recursos valorados, como renda, propriedade, lucro, poder, prestígio, status. Temos a questão das transversalidades, né, dos marcadores sociais, que potencializam, então, as relações de desigualdade, como idade, classe social, religião, gênero, raça e etnia. E pensando, então, os múltiplos fatores relacionados com a questão da violência, dos homicídios, principalmente, né, nós temos um grupo de fatores que se relacionam com os fatores de background, que seriam os estruturais, né, fatores de precipitação, fatores que favorecem e potencializam a letalidade dos conflitos, né, como as armas, fatores relacionados com controle social, né, e entre os fatores estruturais, que é dessa primeira coluna ali, eu gostaria de salientar, então, pobreza e desigualdade, e que está relacionado também com as questões de controle social, como o fortalecimento da família, das redes de vizinhança, né, questão da escola e tal, das instituições de controle social, principalmente formal. O que aconteceu no decorrer dessas décadas no Brasil é que o foco maior foi em policiamento, justiça criminal e prisões. E se esqueceu, então, esses dois retângulos que estão salientados aí nesse gráfico. Partindo, então, para a discussão de políticas sociais, um conceito, dentre vários existentes, né? Então, políticas sociais são políticas públicas que garantem proteção social como direito, através de um conjunto de ações governamentais voltadas à redução da pobreza absoluta e da desigualdade, promovendo a inclusão social, e preserva, então, o nível de vida das pessoas frente à ocorrência de riscos como desemprego, incapacidade para o trabalho e pobreza, né? E ali é uma série de áreas, então, algumas que já foram colocadas aqui, a Soraya e a Denise colocaram, né? Como, por exemplo, educação, né, seguridade social, etc. As políticas sociais têm a ver com o enfrentamento de todas as formas de violência? Sim, muito. Por quê? Bem, eu vou trazer aqui alguns relatórios, alguns diagnósticos, né, provenientes, então, de organismos internacionais e também de autores, que salientam essa ligação, né, essa vinculação das políticas sociais na redução, como um dos fatores importantes para a redução da violência, né? Um relatório do Banco Mundial, 2003, quando, analisando, então, as experiências exitosas em termos, né, da redução da violência, salienta o seguinte: a necessidade da mudança do enfoque da prevenção baseada estritamente na polícia para uma visão mais ampla, incorporando a comunidade
Então, a percepção de que a prevenção é mais eficiente e eficaz do que simplesmente a repressão. O consenso sobre a necessidade de atuação nas condições sociais que influenciam o crime e violência, ao lado da atuação no âmbito do controle formal. A mudança da visão de que a responsabilidade principal recai sobre a polícia, ou sobre a segurança pública, reconhecimento da necessidade de engajamento dos governos, comunidades e agentes de todos os níveis governamentais, né, principalmente os governos locais, e um consenso sobre a necessidade de planejamento e avaliação das iniciativas por meio do instrumental próprio da área de políticas públicas, pensando no planejamento, monitoramento e avaliação das ações. Sherman também e outros fizeram também uma análise das experiências exitosas, principalmente pensando na prevenção, e citaram, então, como eficazes e eficientes, né, aquelas voltadas ao controle formal, a prevenção situacional do delito e policiamento preventivo, né, como hotspots, monitoramento de incidentes, prisão de violadores domésticos, e na justiça criminal, prisão de agressores em incidentes, tratamento ao abuso de drogas nas prisões, etc., que são essas políticas voltadas, então, à área da segurança pública propriamente dita. O que eu quero salientar é que também mostraram a eficácia de políticas realizadas na sociedade em geral, nas comunidades, com atividades pós-escola, supervisão de crianças e adolescentes, famílias, visitação e aconselhamento familiar, nas escolas também com atividades pós-turno, né, de aulas, né, e também práticas de resolução de conflitos, e no mercado de trabalho, emprego e oportunidades de trabalho. Existem autores, então, que vão, dentro da criminologia, que vão trazer, então, uma base teórica para a gente entender essa importância, né, das políticas sociais em relação à violência, né. Por exemplo, o Cullen vai destacar o apoio social, né, que é provido pelo Estado ou por redes de ajuda mútua, que provocaria a redução do crime e da violência e reduzindo a incidência criminal. Esse apoio social, né, social support, seria tanto instrumental, né, como um meio para atingir um fim, por exemplo, conseguir um emprego, um empréstimo, encontrar alguém para cuidar das crianças, das mulheres, isso é fundamental, ou então expressivo, como suporte emocional, conselhos, esclarecimento de opiniões, de questões, compartilhar problemas, apoio mútuo, né? Também que são situações de convivência, né, mais próxima e que são apoios expressivos. Pode ser encontrado em diferentes níveis sociais, micro, na família, grupos de amigos, escola e nas redes sociais, comunidades, espaços mais amplos, níveis meso e macro. Pode ser tanto provido por uma agência formal, vamos pensar nas políticas sociais, né, quanto por vínculos informais ou ambos. Já o Curry vai falar de uma diferenciação dentro do capitalismo entre sociedades mais ou menos voltadas ao mercado, né, ao lucro. Então, ele diferencia 3 tipos, né, de capitalismo, que seria o capitalismo com compaixão, o capitalismo paternalístico e corporativo e o capitalismo contingente. Então, o capitalismo com compaixão promoveria solidariedade social, igualdade, valores comunitários, como, por exemplo, né, dos países com mais provisão de bem-estar, né, com um estado de bem-estar social mais forte. O capitalismo paternalístico e corporativo, que seria um exemplo, né, no Japão, voltado mais, né, à atuação profissional, né, e top-down, de cima para baixo. E o contingente, que seria um modelo assim na sociedade de mercado mesmo, né? Como exemplo, os Estados Unidos, que os empresários exploram e rejeitam até a mais modesta intervenção governamental no mercado de trabalho, né? E desse epicentro dos Estados Unidos, então, se irradiaria esse capitalismo contingente para todos os outros países, né? Bom, essa sociedade de mercado, então, seriam caracterizadas por uma alta desigualdade econômica, privação extrema da população, ausência de provisão pública de suporte social, poucas redes formais de apoio, prevalência de valores como consumismo competitivo, etc.
E dessa forma, a violência nessas sociedades, né, não seria função do fracasso delas, mas do sucesso. E aí elas se concentrariam, então, os maiores índices de violência. A gente pode ver até comparando, por exemplo, países escandinavos em relação à taxa de homicídios, né, com outros países, né, onde a taxa de homicídios e a de violência é bem, nesses primeiros países, bem menor do que os demais. O Japão também é outro caso, né, mas é outro tipo de sociedade que também possui baixas taxas de homicídio. Bom, agora então dando exemplos, né, dessas políticas sociais que poderiam então incidir diretamente sobre a redução das violências, né, eu trago 2 exemplos, políticas de transferência de renda e políticas educacionais. A política de transferência de renda pode ter efeitos bloqueadores sobre a violência ou de redução, né, que podem possibilitar as vítimas de violência, especialmente doméstica, vamos pensar que as mulheres são as principais titulares, por exemplo, do Bolsa Família, acessar recursos materiais e simbólicos para romper com um ciclo recorrente de violência. Recursos não só materiais, mas também simbólicos. Melhora as condições de vida das famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade, e com isso as relações intrafamiliares de vizinhança nas cidades, onde há prevalência da violência, né? Então, melhora as condições de vida das famílias e também da vizinhança. Fornece o chamado apoio social, na visão do Cullen, né, às comunidades, que pode reduzir os efeitos de exposição a tensões e conflitos presentes no meio. Um outro exemplo, são as políticas educacionais, um estudo do Sergei Soares, realizado em 2007, ele fez uma análise dos principais fatores relacionados com a vitimização por homicídios, né, no país, e ele chegou à conclusão de que quanto mais alto o nível educacional da vítima, né, menor a probabilidade de ela ser vitimada por homicídio, né. Então, chegou com esse resultado, chegou à conclusão que a escola representa um escudo educacional, né, não apenas para quem frequenta a escola, mas também para terceiros, como família, por exemplo, para pessoas que podem entrar ou estar vivenciando situações de conflito, e dessa forma protegendo o indivíduo e as suas relações, né, de possíveis situações mais graves de violência, né, ou situações de violência. Ele pegou como variável o ano de estudos das vítimas, né. Por que essa importância da escola, né? Então, ele chega a algumas hipóteses, assim, né? No ambiente escolar, o conflito é mediado, as crianças aprendem a lidar com o conflito. Então, a importância da mediação com o conflito. Estabelecimento de regras coletivas para a resolução dos conflitos, né? E para boa convivência dentro da escola. E ele sugere manter as crianças na escola, mesmo se a aprendizagem delas, dos conteúdos, né, não atenda às expectativas sociais. Por exemplo, escolas que têm um IDEB baixo, né, independente de elas atingirem um desempenho em termos de expectativa social e dos conteúdos, né, de aprendizagem, ainda assim a escola é benéfica, e é importante, então, garantir a permanência nas escolas, inclusive com ampliação, né, da carga horária, da rotina, por exemplo, com atividades extra após o turno regular de aulas, né, no turno inverso. Eu me lembrei muito aqui do programa aquele do Mais Educação, né, que favorece atividades, então, para as crianças, promove atividades para as crianças no turno inverso das aulas. Só um dado, assim, em relação ao aumento da escolaridade, né, dos brasileiros, né? A gente temos aqui, podemos ver que na linha verde, né, a redução das pessoas de 10 ou mais anos, né, sem instrução em menos de um ano, de 18 para menos de 10. Uma redução também das pessoas que têm de 1 a 7 anos de estudo, né? E um aumento das pessoas que têm de 8 a 14 anos de estudos, que pegam a parte do ensino médio, né, que já está refletindo, então, nas matrículas do ensino médio, de 29% para 47%.
e também das pessoas que têm de 15 anos ou mais de estudo, ou seja, que já pegam o ensino superior, né, o ensino universitário, que passou de 6% para 10%, né, da população de 10 ou mais anos de idade. Então, para finalizar, queria salientar novamente a retomada da perspectiva estrutural para além da atuação policial e do encarceramento, né, ou seja, para além daquela via de foco, de priorização do problema da violência, da via institucional administrativa, e com base na segurança pública em stricto sensu, né? Para tanto desenvolver políticas sociais mais amplas, uma vez que para existir segurança pública precisa segurança social, disse o coronel Ibs, já está na reserva, né, no Rio de Janeiro. Então, para existir segurança pública, é preciso antes existir segurança social. Salientar, então, as limitações recorrentes à PEC do gasto, né? A PEC 241/51, que pode, então, trazer um retrocesso em relação a fortalecimento e desenvolvimento das políticas sociais. Com certeza vai trazer um retrocesso, já está trazendo, né? E um contexto de crise política institucional e de retração das políticas sociais são visíveis os indícios de retorno à perspectiva conservadora e repressiva na política de segurança pública brasileira. Isso é muito preocupante. Vídeo inominável, né, que é um dos principais representantes dessa via conservadora. Ou seja, o pêndulo retrocedeu. O pêndulo, que os Eduardo fala, né, o pêndulo retrocedeu de uma perspectiva mais progressista para uma perspectiva mais conservadora. Mas tem disso que nós queremos, né, no mínimo, retornar ao seu ponto de inércia. Seria isso. Muito obrigada.